Transmissão da dor. Aqui eu vou falar rapidamente, se vocês quiserem estudar melhor isso depois, não tem problema. Aqui eu vou só mostrar aonde normalmente as medicações que a gente passa, aonde que elas atuam, mas vai ser uma coisa mais rápida. Eu não quero ficar me apegando isso aqui. Isso aqui, gente, são tópicos até bons para que você possa estudar depois, você pesquisar e estudar. É importante até saber como é que funciona. Mas aqui eu vou passar mais rapidamente, senão só isso é uma aula. Né? Mas se a gente for mesmo entrar mesmo, a parte neurológica, só isso aqui é uma aula, ok? Então tá, aqui a gente tem o tecido e o tecido sofreu um trauma, um corte, uma punção, enfim, algum trauma. O que acontece a partir do momento que você tem um trauma aqui? É passado um impulso nervoso de forma ascendente, ou seja, que sobe para a região do cérebro, ok? Então ele vai ser passado pelo um processo de impulso ascendente, tá? Chamado de nervo periférico. Olha só aonde que a gente normalmente faz o nosso bloqueio. O bloqueio é feito antes do impulso chegar. Antes do impulso chegar no cérebro, né? É aqui que a gente faz o bloqueio nociceptivo dos anestésicos. É aquilo que eu falei para vocês. É você bloqueando a dor antes dela chegar lá. Porque senão você corta o paciente, ele faz assim, ó. Você faz uma incisão no paciente, ele faz assim. Você vai dar punção, ele puxa o rosto. Fica impossível fazer a cirurgia, fazer a odontosecção, fazer qualquer coisa com o paciente sem ter o bloqueio anestésico adequado. Ele vai fazer o bloqueio no nervo periférico. Aí ele vai para o glândula dorsal, né, do dorso da coluna, tá? E aqui ele vai sofrer vai continuar o trato dele e a gente tem uma parte que chama-se modulação, tá? Dentro do cérebro. O que é a modulação desse gatilho de dor? O cérebro vai pegar, ainda é meio... essa parte ela ainda é pouco elucidada, mas basicamente o modulador ele vai apontar onde está a dor e modular a intensidade daquela dor, para que você consiga facilmente localizar o local de onde está tendo dano, de onde está tendo trauma, né? Porque senão você corta o dedo, dói o braço. Já pensou? Você vai, ai meu braço, eu cortei o dedo. Não tem muita lógica. Então, por exemplo, você cortou o dedo, seu cérebro vai modular, ó, ele fez um corte no dedo e a dor é intensidade tal. Ele vai mandar para cima, né, essa informação. Aí vai ter a modulação descendente, que é a modulação de resposta, né? A modulação de resposta. Essa modulação de resposta é que vai fazer, por exemplo, contrair as fibras nervosas e tirar a mão daquela região, vai dar aquela resposta do impulso, mas ele não passa pelo... É uma coisa automática, né? É feito de forma automática. Então, você tira a mão, então ele vai controlar as fibras nervosas e vai tirar a mão daquela região. Ou você vai perceber que você cortou o dedo, né? Então, dessa forma, há esta modulação. E aqui a gente vê aonde que atua normalmente as nossas medicações. Você vê que os AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, o anestésico local, ele age ali na região do trauma, na região, no tecido onde foi traumatizado. O anestésico local, aqui que ele fala, está falando do anestésico tópico. Claro que aqui a gente tem o bloqueio dos nervos, o bloqueio dos ramos, né, evitando assim que haja o impulso nervoso. Tá? Mas aqui, o que ele vai fazer? Ele vai modular a reação inflamatória, a reação de dor. Então, para modular a reação do trauma, né, ou seja, no momento do trauma, tem que ser do tipo anestésico. Não tem como. Não dá para você tomar um analgésico e querer que o corte que você vai fazer doa menos. Ele só vai ter uma ação quando houver o processo inflamatório que vem depois do corte. Não sei se vocês conseguiram me entender. Depois disso, né, a gente tem outros analgésicos. Por exemplo, tem os coxibes, que eu não vou falar deles hoje, mas normalmente são anti-inflamatórios que eles inibem exclusivamente um tipo de ciclooxigenase. A gente vai falar sobre as ciclooxigenases. Tem os anti-inflamatórios não esteroidais, os anestésicos locais, os opioides. Você pode fazer um bloqueio aqui também e evitar que esse impulso continue para o cérebro. Tá? Daqui para baixo não vai ter mais aquele impulso, de maneira nenhuma. Você vai conseguir, por exemplo, aquela hack, né? Você dá na coluna também, pode ser desse mesmo história, desse mesmo jeito. Os opioides, né? Eles vão agir também não deixando o impulso nervoso passar,
Por isso que é um remédio que a gente tem que tomar cuidado para usar. Eles são primos, né, digamos assim, eles são derivados da morfina. Eu vou mostrar um gráfico para vocês depois da Organização Mundial de Saúde, mas eu não concordo com o que eles dizem. Eu acho que a gente tem que agir de uma forma um pouquinho diferente, ainda mais com medicamentos que podem causar a dependência. Aqui a gente tem antidepressivos. Olha só onde a ação do antidepressivo. A ação do antidepressivo está na resposta. Por quê? Porque não existe o gatilho de dor, não existe aquele trauma, aquela reação inflamatória na depressão. É na resposta, é na modulação descendente que você tem a ação do antidepressivo. Você inibe essa resposta, diminui sua intensidade e o paciente consegue suportar aquela dor, aquela angústia que ele sente. Ou diminui, né, drasticamente. Então, é aqui que agem os antidepressivos. E o engraçado, né, gente, a dor dói no cérebro, né? Parece que é no local, mas a dor dói lá, a dor lá em cima. Então, aqui a gente tem uma ideia de onde atua normalmente as medicações que a gente lida, né, no nosso dia a dia. Vamos lá, transmissão da dor. No nosso caso, nós precisamos tomar cuidado em 3 etapas. A gente tem 3 etapas no processo cirúrgico, por exemplo. Tem o pré-operatório, tem o curso cirúrgico, ou seja, o período da cirurgia, e tem o pós-operatório. Bom, eu falei para vocês que a gente tem dor em 2 casos, em 2 formas. Nós temos a dor do trauma, certo? E temos a dor do processo inflamatório, ok? Até aqui todo mundo já sacou. Beleza. No pós-operatório, o que a gente tem que tomar cuidado? Existem outras coisas que podem não causar a dor, mas podem intensificar a percepção de dor do paciente, tá? A ansiedade é uma delas. A ansiedade pode fazer com que você tenha uma descarga de adrenalina, o paciente tenha uma descarga de adrenalina. E aí, o organismo dele vai funcionar de uma forma de luta ou fuga, certo? Nessa situação de luta ou fuga, todos os processos de dor, de pancada, a tensão dele, né, fica mais acentuada. Então, por exemplo, você faz pressão em uma região, se o paciente estiver num grau de ansiedade muito grande, ele pode achar que está sentindo dor, mesmo não estando sentindo. Mesmo você não tendo, pessoal, mas eu nem fiz nada, eu só afastei sua bochecha, aí a pessoa já grita, ai, né? Por quê? Grau de ansiedade. Então, pacientes, você tem que fazer uma anamnese muito assertiva. Conversar bem com o seu paciente. Porque é na anamnese que você vai ver o grau de ansiedade dele. Se há necessidade de você entrar com um ansiolítico ou não. Se apenas na conversa, você entendendo ele, conversando com ele, vocês vão conseguir trabalhar juntos. Ou não, né? Então, é importante observar que o controle da dor já começa no pré-operatório. No seu pré-operatório, você também tem o planejamento da sua cirurgia, correto? Então, tendo o planejamento da sua cirurgia, você sabe se a sua cirurgia já vai ser uma cirurgia complexa ou se vai ser uma cirurgia simples. Dependendo do grau da sua cirurgia, se for uma cirurgia complexa, que você acredita que vai levar mais de 1 hora, que vai ter uma exposição grande da região, que você vai precisar fazer uma dissecção, às vezes mais de um corte, dependendo do grau de dificuldade, é muito importante que você lembre que depois de todo aquele processo de trauma vai vir uma reação inflamatória muito potente, muito forte, porque o trauma foi grande, né? Numa região que é propensa a infecções e inflamações. Sendo propensa a infecção, isso pode exacerbar mais ainda o processo inflamatório, porque uma das origens do processo inflamatório também é uma infecção. Então, sendo dessa forma, gente, para falar tudo isso para dizer o quê? Muitas vezes, dependendo do grau de complexidade da sua cirurgia, é interessante você passar um anti-inflamatório pré-operatório. E a gente, inclusive, já falou isso na nossa aula de medicações pré-operatórias. Porque na hora que você estiver fechando o paciente e que vai começar o processo inflamatório, muitas vezes o paciente já está um pouco inchado quando você está fazendo ponto, né? O remédio vai estar fazendo efeito, né? Se você pega, por exemplo, dá um comprimido de dexametasona 2 horas antes, na hora da cirurgia, o remédio já vai estar fazendo efeito, modulando o processo inflamatório. E aí o paciente tem menos edema, menos dor, menos problemas. E ajuda o anti-inflamatório, o analgésico, depois a agir de forma adequada. Então, isso é uma coisa que você pode pensar, você deve pensar no pré-operatório. Já no pós-operatório,
Gente, anestesia tem que ser efetiva. O paciente não pode ficar sentindo dor. Não pode. Sua anestesia tem que ser efetiva. A gente já fez diversas aulas falando sobre anestésicos, falando sobre punções anestésicas, posicionamento, né, da agulha, técnicas anestésicas. Por quê? Porque ela é fundamental. Ela vai evitar que seu paciente tenha aquela dor causada pelo trauma, que não deixa você fazer nada, tá? Então, se você tem uma boa técnica na parte de anestesia, você vai ficar tranquilo no curso cirúrgico. Outra questão também que você tem que tomar cuidado e que pode sim causar muita dor no seu paciente, principalmente no pós-operatório, né, mas que tem a ver com o curso da cirurgia, é a sua técnica. É muito importante que durante o processo de cirurgia você execute aquelas etapas cirúrgicas dentro dos princípios de cirurgia. O que é isso, Bianca? É você fazer dentro daquilo que se espera que seja feita uma incisão. É você fazer um descolamento dentro daquilo que se espera que seja feito um descolamento. É não ter medo de fazer incisões de alívio para evitar lacerações de tecido. Quanto mais você lacera o tecido, mais você rasga o tecido, mais você machuca o paciente, maior vai ser o grau de inflamação no pós-operatório. E dessa forma, maior vai ser a dor. A gente não acabou de ver que a inflamação aumenta em até 80% a percepção de dor. Então, sendo dessa forma, se você não faz esse controle, tem esse cuidado, o paciente tem mais dor no pós-operatório. Então, é muito importante que no curso cirúrgico você tenha uma boa técnica anestésica, entendeu? Você conheça e domine essas técnicas anestésicas. A gente já deu aula falando sobre isso. E é importante também que você saiba fazer a cirurgia de forma adequada, que você não tenha preguiça de fazer cirurgia, fazer incisões de alívio se for necessário. Porque você sabe que se você fizer incisões de alívio, você evita trauma, você evita laceração, você tem menos inflamação. E no pós-operatório? Bom, no pós-operatório a gente já tem um processo inflamatório, tá? As ciclooxigenases, como eu falei, elas aumentam até em 80% o processo da dor. Então, é importante no pós-operatório você entender como é que funcionam os analgésicos e muitas vezes os anti-inflamatórios, para que você, com eles, modulem essa dor, diminua a sua intensidade, ao ponto de que ela fique suportável. Dificilmente você vai tirar totalmente, né? O paciente, se ele encostar na região, assim como a pessoa que cortou o dedo, se encostar em algum lugar, vai sentir dor. Mas isso não quer dizer que o dedo tem que ficar latejando, assim como também não quer dizer que a boca do paciente tem que ficar latejando o dia inteiro na cabeça dele. É possível modular isso? É possível com as medicações.